vou estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre mercado de trabalho. Basicamente, agora, nessa apresentação, né, nesse mini curso, a gente vai focar um pouquinho mais, olhando por uma ótica, né, de empresa, o que a gente busca, né, e o que a gente está olhando no sentido de currículo e entrevistas, né? E aí, conforme o professor falou, né, no nosso próximo encontro, né, na sexta-feira, a gente vai estar falando um pouquinho mais como que a gente pode desenvolver essas soft skills, o que a gente precisa fazer para que a gente se destaque, né, e já entre para o mercado de trabalho de uma forma um pouco mais rápida aí, se desenvolvendo, né, buscando ótimas oportunidades já logo desde cedo, né? E aí, beleza, vamos falar um pouquinho da nossa agenda. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho mais, para vocês me conhecerem, como que eu vim parar aqui em Rondonópolis, falar brevemente da minha história, falar um pouquinho da Estônia, para vocês conhecerem também, uma empresa que a gente tem operação aqui na cidade, então acho que é interessante para os jovens, aí para vocês que não conhecem ainda, saber como que a gente trabalha, quem que é a Estônia, que daí também está bastante ligado, né, à questão do que a gente vai falar hoje, de competências, o que gestores e recrutadores olham em currículos, né, a postura observada em entrevistas, e aí a gente vai falar um pouquinho do modelo que é bastante utilizado aí em empresas maiores, né, que está bastante difundida essa técnica de entrevista e tudo mais, passar o segredo aí para vocês de como se portar, e aí depois a gente encerra e tira dúvidas, tá? A ideia é ser uma apresentação um pouco mais pragmática, tá? Eu quis trazer um pouco mais na parte mais prática, de fato, sem muita parte conceitual, assim, para ficar um negócio mais palpável para o dia a dia de vocês, tá? Então, primeiro me apresentando, né? Quem que é o Rodney Júnior que está falando com vocês hoje? Eu tenho 25 anos, sou formado em Engenharia Civil, sou natural aí de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Minha família é um pouco nômade aí, já morei em vários lugares aí, já me mudei bastante por conta do trabalho do meu pai. E aí, me formei em Engenharia Civil lá em Araçatuba, interior de São Paulo, e durante essa trajetória, né, inicial, eu já, sim, trabalhei em algumas consultoras, né, na parte de engenharia civil, na área mesmo de formação, já fui auxiliar de engenharia e tudo mais. Aí, durante a graduação, para a turma aí que está fazendo universidade, né, eu pude ser, durante 3, 4 anos, monitor de algumas matérias, né, de engenharia, fiz iniciação científica, é um negócio que eu me orgulho muito, um negócio muito bacana, que eu aprendi bastante, essa parte da acadêmica, né, que agrega muito para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Fui voluntário de algumas instituições, né, Rotaract, que é voltado para o desenvolvimento jovem, Fundação Estudar também, tive a oportunidade de ser voluntário, mentor, facilitador, que é uma ONG do Jorge Paulo Lemann, aí, né, que é o fundador da Ambev, o grupo 3G Capital, né, que a gente desenvolve lideranças jovens nesse programa também, que foi uma experiência muito legal de aprendizado. Tive a oportunidade aí, durante a graduação também, de ter 2 experiências fora do país. Uma delas foi no Canadá, em Toronto, né? Foi para mais desenvolver a capacidade da língua inglesa. E a outra oportunidade que eu tive foi ano passado, inclusive, já estava até na Estônia, que eu tive a oportunidade de passar num processo seletivo e ganhar uma bolsa de estudos para fazer lá um curso, né, um mês de curso intenso, desenvolvimento de empreendedorismo de alto impacto, né, global. Fiquei lá em São Francisco, nos Estados Unidos, nessa última experiência, na Universidade de Berkeley, pude aprender bastante também, me desenvolver muito nessa parte. Enfim, e aí, numa dessas oportunidades, né, outro negócio legal também voltado para a parte acadêmica, a gente pôde, durante a faculdade, fundar aí um centro acadêmico, né, em que a gente trazia bastante conteúdo, cursos, visitas técnicas, workshops, né, para a galera do nosso curso. Não tinha, a gente acabou fundando, né, empreendeu nessa parte, foi um negócio muito legal também, motivo de bastante orgulho. E de tudo que eu pude, assim, aprender, errei bastante, me desenvolver, no fechamento do meu curso aí, pude receber o prêmio de melhor aluno do curso de Engenharia Civil lá da época da minha turma. E aí, voltando ao que eu estava linkando para falar com vocês, conheci a Estônia, né, na Fundação Estudar, uma dessas oportunidades que eu comentei com vocês, e aí foi num curso de liderança também, que a gente teve um convidado especial, que era o regional da Estônia, foi falar um pouco da empresa, um pouquinho de competências também, um pouquinho de cultura, né,
Eu olhei aquilo lá e falei, cara, eu estava trabalhando na época em construtora, né? Eu olhei e falei, poxa, me identifiquei muito com essa empresa, com essa cultura, com toda essa pegada aqui, jovem aí, né, de startup, desenvolvimento, né, de empresas de alto impacto também, de alto crescimento. Curti muito aquilo lá, me inscrevi, acabou que deu certo, me encontrei, entrei em março de 2019, estou mais ou menos quase 2 anos aí na empresa, né, 1 ano e 10 meses, eu encontrei, assim, um propósito dentro da empresa que fez muito sentido com meus valores, com meus princípios, né, vou falar um pouquinho para vocês, aí, para vocês entenderem um pouco mais, aí vai estar ligado com a nossa conversa de hoje também. E aí, falei já um pouquinho sobre mim, conhecendo um pouquinho mais sobre a Stone, né? O que é a empresa? Que é legal vocês conhecerem também, que daí, para contextualizar com a nossa conversa. A Stone é uma empresa, né? Não sei se vocês já viram esse gráfico aí, né? Se vocês não viram ainda, procurem depois na internet. De uma palestra do Simon Sinek, que é um estudioso aí, um cara muito bacana, com conteúdo de liderança, conteúdo do mercado de trabalho. Depois vocês procurem aí, Simon Sinek, que ele fala muito desse Golden Circle, né? Por que as empresas que trabalham dessa forma, pensando no porquê das coisas, não somente no que e como faz as coisas, crescem, expandem, atingem o maior número de clientes e também impactam globalmente, né, através das empresas, né? Ele fala muito da Apple e tudo mais, a gente construiu a nossa empresa com base nesse conceito também, né? Então, o que a gente faz como Stone? A gente trabalha com tecnologia em meios de pagamentos. Hoje a gente é uma empresa mais completa, não é somente uma empresa de máquina de cartão, né? Que é o carro-chefe hoje da empresa, a gente trabalha com toda uma parceria de negócio para o empreendedor, né? Tem hoje conta, linha de crédito, produtos de fidelização, produtos de gestão, enfim. Então, isso é o que a gente faz, né? Como que a gente faz? Como que a gente trabalha? Como que a gente leva essa tecnologia, né? Através de um atendimento muito próximo, muito transparente, né? Então, a gente procura muito se destacar, né? Se diferenciar no mercado por conta com essa proximidade com o nosso cliente. Então, o porquê da Stone existir é justamente ele, né? O nosso cliente. Então, hoje, para vocês entenderem um pouquinho mais aonde que a gente chegou como empresa, né? Hoje a Stone está entre as 20 empresas mais valiosas da América Latina. A gente só tem 8 anos de fundada, né? Então, a gente começou lá em 2012 com um sonho de ser a empresa parceira de negócio do empreendedor, a empresa que pudesse ajudar o empreendedor brasileiro, né? Que, querendo ou não, é quem mais emprega, é quem mais movimenta o PIB brasileiro, né? Então, a gente tinha aquele sonho em 2012 de ser a empresa que, poxa, ajudasse o empreendedor a vender mais, gerir melhor seu negócio e crescer. Começamos com uma startup, uma empresa pequenininha. Hoje, a gente já está entre as 20 empresas mais valiosas da América Latina, passando de 100 bilhões de valor de mercado. Hoje, a gente já é a maior empresa do setor aí de pagamentos de forma independente, sem vínculo bancário, né? A gente ganhou recentemente o prêmio Reclame Aqui. Estamos entre as 20 empresas mais desejadas de se trabalhar, pela pesquisa do LinkedIn, a gente é considerado uma das 20 melhores empresas para se trabalhar. Enfim, hoje a gente conquistou muita coisa em pouco tempo, justamente por causa do quê? Que é o grande legal que está linkado com a nossa conversa de hoje. Questão de cultura, né? Então, poxa, a nossa cultura é muito forte, depois vocês não vou entrar muito no detalhe aqui, mas quis trazer o que a gente acredita que é a cultura, né? Da nossa empresa, que a gente não entende que é só um quadrinho pendurado na parede. Na verdade, a gente aplica todos os dias aí o que a gente prega, que é o jeito Stone de ver a vida, né? O que a gente acredita que é correto e certo, não só no lado profissional, mas no lado pessoal mesmo, no lado de vida, de fato, né? Então, responsabilidade, disciplina, meritocracia, né? Trabalhar a nossa inteligência, sempre se desenvolver, ter um protagonismo, uma integridade, trabalhar com sempre franqueza no que a gente faz, enfim, trabalhar em equipe, ter uma energia muito forte todos os dias, né, paixão por aquilo que a gente faz e sempre focar no nosso cliente, né, que a gente até brinca aqui, a gente fala que o cliente não tem a razão aqui dentro, o cliente é a razão. Então, isso faz a Stone ser diferente, não só essa questão aqui, tecnologia, a gente veio para mudar um mercado totalmente obsoleto e tudo mais, que era dominado por bancos, mas sim, questão de cultura. E o outro ponto que está linkando com o nosso papo de hoje, que é justamente o capital humano, digamos assim, a tecnologia humana, que são as pessoas que estão aqui dentro, né? Então, o que faz a Stone ser grande hoje
é justamente nosso time, são as pessoas, né? Não é a tecnologia, não é os diferenciais competitivos, né? Então, o que faz ser Stone diferente é ter uma equipe que pensa fora da caixa, que, poxa, busca uma evolução diária e não de um propósito, né? Que é o que diz nesse slide. Então, tem pessoas jovens, velhas, velhas no bom sentido, né? Se tiver alguma pessoa aí, melhor falar idoso, né? Que tenha mais experiência. Tem pessoas de tudo quanto é tipo de formação, então vocês vão ver lá, se alguém tiver curiosidade depois de ver a questão do processo seletivo, né? A gente não tem uma régua assim de, você tem que ser formado nisso, ter isso e isso de experiência. Na verdade, o que a gente busca? Pessoas que, poxa, querem fazer diferente, querem buscar algo a mais, querem transformar o ambiente, querem transformar o país, transformar o mundo, levar algo diferente, soluções que resolvem problemas de fato, né? Então, é isso que a gente busca nas pessoas para estarem aqui dentro, de forma simplista, depois vou falar um pouquinho mais disso depois, né? Mas é o que faz a Stone ser diferente. Então, esse que é o grande legal da coisa, né? Então, poxa, uma empresa inovadora que cresce, quase dobra de tamanho todo ano, né? Cada ano se destacando, sendo cada vez mais valiosa. Nosso time hoje está indo para mais de 10 mil pessoas, né? Em apenas 8 anos de mercado. Então, é isso que é o grande diferencial da Stone, que é legal vocês terem em mente, né? E o nosso time comercial, que é onde eu empreendo aqui, né? Que a gente ajuda na parte de gestão comercial e recrutamento também. A gente acredita que a gente é guerreiro todos os dias ali na batalha para mudar o mercado e potencializar empreendedores pelo país. Então, a nossa equipe aqui, por exemplo, vou até trazer o exemplo aqui do nosso time de Rondonópolis. Eu sou formado em engenharia civil, tem uma pessoa que é formada em direito, outra em psicologia, tem outra que é formada em física, tem outra que é formada em engenharia civil também, e uma pessoa também que tem 10 anos de experiência no Sebrae, que é formada em contabilidade. Então, é um time de 3 mulheres e 2 homens aqui dentro, diferentes experiências, diferentes idades, backgrounds, que tem esse propósito de, poxa, fazer a diferença. É isso que a gente busca aqui dentro da Stone, e é também muito que está ligado que o mercado busca, né, atualmente, né? As grandes empresas, as grandes recrutadoras aí, a gente entende que é dessa forma que a gente vê o mercado, né? São pessoas que pensam dessa forma. E aí a gente segue aí pintando o Brasil de verde, pois quem tiver curiosidade um pouquinho mais de conhecer a Stone, fica aí o convite, depois vou passar meus contatos também. E aí, finalizando essa parte aqui, né? Linkando já com o nosso papo de hoje, chega de Stone. Como que a gente monta o nosso time? Então, são 3 principais pilares aqui que a gente acredita, né? No nosso caso, tá? Isso é adaptável para as empresas, mas no nosso caso a gente acredita que é o quê? Inteligência, energia e integridade. Então, inteligência, saber alocar esforços, né? Entender que não é só esforço, mas sim resultado. Buscar sempre desenvolvimento, buscar sempre aprender, sempre fazer mais, sempre fazer melhor. Buscar excelência todos os dias, né? Pessoas que têm energia, né? Não basta só saber o caminho, é preciso querer chegar lá, ter foco, né? Entender que, poxa, é a autorresponsabilidade que faz o resultado acontecer, né? Que tudo depende de si mesmo, né? E o último ponto que é inegociável, que é a questão da integridade, né? Não dá para a gente crescer, evoluir sem integridade. Então, o que faz a Stone ser uma empresa extremamente veloz no nosso crescimento é justamente isso. Integridade, franqueza, trazer pontos de vista, soluções, né? Então, esses são os 3 principais pilares como Stone que a gente busca, né, nas pessoas. Muito além de, às vezes, só uma experiência profissional de currículo, mas sim olhando para competência de fato. Falando em competência, então, aí já trazendo um pouco mais a visão geral, não só a visão Stone, o que a gente olha, né, para quando vai contratar, quando a gente vai buscar talentos no mercado. E aí serve para vocês já entenderem um pouquinho mais como que é a nossa visão. Então, vocês já devem, alguns aqui já devem ter ouvido falar. É o pilar aí, né, do chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, conhecimentos. E aí tem até um outro ponto aí, né, que não está no slide, que seria depois das atitudes, os resultados, né? Então, o conhecimento, basicamente, é o saber, né? É o querer aprender. Então, é buscar o conhecimento teórico, estudar, pessoal aí fazendo faculdade, buscando as hard skills, que é o que a gente fala, né?
que é o conhecimento mais técnico, mais você tem que buscar na internet, buscar em faculdade, conhecimento teórico. Então, esse é o primeiro passo para que você consiga se desenvolver, né? Buscar esse conhecimento. Depois disso, depois de adquirir conhecimento, estudar, ter o domínio da parte teórica, entra a questão da habilidade, né? Que nada mais é do que saber fazer, é colocar esse conhecimento em prática, é aplicar de fato o que você aprendeu na parte teórica, na parte dos estudos, né? E isso aí você vai conseguir, né, desenvolver aplicando, praticando. Né? Então, esse é um outro ponto. Então, conhecimento, aprendi, fui para habilidade, coloquei em prática, e a atitude. Né? Por que eu até grifei a atitude? É como que você toma a iniciativa diante das situações, dado que você já adquiriu esses conhecimentos e essas habilidades. E eu circulei aí que esse é um ponto que a gente olha muito, com muito carinho, porque é a parte um pouco mais subjetiva da coisa, assim, vai de cada pessoa, né? Então, não dá para uma empresa, por exemplo, não dá, eu acho que é muito forte, mas é o ponto mais difícil de desenvolver numa pessoa, é o desenvolvimento de atitude, né? Então, conhecimento dá para a gente desenvolver na pessoa, habilidade dá para a gente desenvolver na pessoa, atitude é um pouco mais difícil, né? Vai da pessoa em si, de como que ela pensa, como que ela age diante das situações aí de dificuldade, de desafio, adversidade, como que ela vai agir, né? Como que ela vai pensar, como que ela vai contornar aquela situação. E é isso que faz grande diferença, né? Atrelado ao resultado. Então, não dá para uma coisa ficar sem a outra, né? Vocês percebem que, igual esse slide aí, né? São coisas interligadas que tem que andar de mão dadas, né? Andar juntas. Então, não dá para você ter atitude, às vezes, se você não tiver o conhecimento adquirido, uma experiência de prática adquirida, né? Você, poxa, é muito mais propensa a errar e às vezes você nem vai pensar numa solução, né? Se você não tiver esse background aí de experiências, né? Ou você ter só conhecimento e não ter habilidade desenvolvida. E até gosto de falar que daí a pessoa acaba virando uma obesa mental, né? Tem um excesso de conhecimento, mas não aplica, não se coloca em situações que ela tenha que desenvolver atitudes, também não funciona, né? Só uma habilidade prática, mas sem o conceito teórico, né? De saber dominar a parte do porquê que ela está fazendo aquela aplicação de conhecimento, também não funciona. Então, elas têm que andar juntas, né? E é isso que é um primeiro passo do que a gente olha ali, por exemplo, num currículo, quando vai conversar com uma pessoa, né, que a gente quer contratar, é como que ela desenvolveu isso durante a carreira dela, né? Então, atitude, saber ser e querer fazer, né? Então, é mega importante também para o desenvolvimento. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão, vamos seguir em frente. Então, esse é um primeiro conceito mega importante para vocês entenderem o que a gente olha, né? E aí, questão de currículo. E aí vai ficar um pouco mais claro essa parte do chá que eu falei, depois quando a gente for falar de entrevista de fato, tá? Questão de currículo são dicas aqui um pouco mais básicas, né, que eu queria trazer. Básicas no sentido assim de, poxa, cara, ó, esse Rodney aí tá falando uns negócios meio óbvios, hein? Isso daí eu já sabia, já li na internet. Mas por incrível que pareça, pessoal, a gente que, poxa, fala com pessoas todos os dias, né? Recebe currículo todo dia, até trazendo outro dado aí da Estônia, né? No ano passado, a gente se tornou um dos maiores processos seletivos do Brasil, né? Foram 100 mil pessoas, pouco mais de 100 mil pessoas que se inscreveram para trabalhar na Estônia. Então, a gente tem muita galera aqui, né? E acaba, pelo desafio, adquirindo essa experiência. E por incrível que pareça, essas coisinhas que eu coloquei aqui, a gente ainda encontra muito não sendo aplicadas, né? Esses conceitos aqui, essas diquinhas. Então, primeiro ponto, cuidado com correção ortográfica. Então, a gente que recebe muito currículo, vê muito. Às vezes, um monte de erro de português, e às vezes não é nem porque a pessoa não sabe, né? O que a gente entende. Às vezes é uma falta de cuidado ali mesmo, de, poxa, revisar, deixar bonitinho, preocupação em deixar o negócio redondo para entregar para a empresa, né? A gente não vai desqualificar a pessoa se tiver algum errinho ou outro, mas, poxa, é um negócio a mais ali que a pessoa teve um cuidado de tratar, né, o currículo dela. No máximo 2 páginas, pessoal. Às vezes a gente encontra os currículos gigantescos ali, e aí, assim, o nosso dia a dia é corrido, né? Então a gente bate o olho ali nos pontos principais,
Se estiver bem organizado, a gente olha, assim, entende, gosta ali de como que a pessoa organizou. Se estiver muito longo, cansa, assim, porque a gente está constantemente olhando, né? E aí, às vezes, vai se perder nos detalhes mais importantes do teu currículo. Então, deixa um negócio mais sintetizado, mais organizado. E aí, a questão de organização, já falando nisso, né? Organizar as experiências, por exemplo, da mais recente para a mais antiga, né? Então, deixa ali organizado nessa ordem, que a gente já bate o olho, poxa, onde que ela está atuando agora, né? E vai olhando a questão do passado. É um detalhinho besta, mas que ajuda também a deixar o negócio mais organizado. Coloque aí não somente as experiências, coloque as soft skills também. Como que você aplicou competências naquela experiência profissional sua? Qual que era o que você precisava fazer e desenvolver? E aí, não só nas experiências, mas como pessoa, né? O que você desenvolveu na tua vida? O que você tem de competência, né? Soft skills. E aí já vão deixar para o nosso outro encontro essa parte também. Competência, já acabei de falar, né? O que tem de cada função, né? O que você precisou desempenhar. Vocês estão me ouvindo ainda? Parece que deu uma travadinha, agora voltou. Coloque aí a sua experiência acadêmica, às vezes, por incrível que pareça, o pessoal acaba esquecendo de colocar ou não deixa tão claro, né? Deixa um negócio meio obscuro ali. UFR, engenharia. Mas, poxa, organiza. O que você já fez aí da tua faculdade? Tem alguma conquista? Tem alguma atividade que você desempenhou? Coloca a data certinho. Às vezes a gente encontra muitos aí sem estar organizado de forma correta. Então, seja objetivo, não precisa ter extravagância. Às vezes quando era mais jovem também, e aí, devido às experiências, a gente acabou melhorando também, queria colocar tudo. Todos os cursos, tudo que eu já fiz na vida, dava aquele currículo de 3 páginas, cheio de coisa, que às vezes não está nem ligado para a vaga que você está se candidatando, né? Ou não vão, de fato, fazer a diferença ali no seu currículo. Mas, Rodney, poxa, eu sou um cara jovem ainda, não tenho muita experiência, vou fazer um currículo mais vazio ali, sem muita coisa. Não tem problema, porque eu aprendi isso também, eu tinha esse bloqueio. Poxa, caramba, não fiz muita coisa e tudo mais, e agora? Vai ficar feio, né, meu currículo ali sem muita coisa. Mas não tem problema, porque é aquilo que a gente acabou de falar. O que vai fazer a diferença? Beleza. Tem 3 pessoas formadas na UFR ali para a gente conversar. E às vezes a pessoa que aparentemente, né, não tem muita experiência ali, a gente vai conversar, a pessoa tem uma comunicação melhor, aí a soft skill agora, né? Tem uma comunicação melhor, tem, poxa, uma profundidade melhor dos seus aprendizados adquiridos, de determinada experiência, enfim, desenvolve muito mais o papo, consegue ter, assim, um destaque maior, às vezes, do que uma pessoa, poxa, super experiente, tem uma pós, tem mais não sei o quê, e às vezes não tem essa desenvoltura, não tem uma profundidade de experiência, às vezes passou pelos lugares, mas não fez a diferença, né? Então, não tenha medo, pô. O importante não é só isso, são outras coisas ali que vão fazer a diferença. E aí, se você tiver uma experiência extra relevante, poxa, fiz uma iniciação científica, sei lá, fiz um artigo científico no CONASUM, e aí teve um resultado legal, né, dessa pesquisa, sou pesquisador, enfim, coloca. Isso sim é interessante. Já fiz um voluntariado, isso daí a gente olha com muito bons olhos também quando a pessoa faz um voluntariado, que nem eu participei de várias coisas aí como voluntário, e isso me trouxe muita experiência para poder trazer profundidade de aprendizados, né? Então, assim, são dicas mais basiconas, né? Acho que o mais importante está nessa questão do chá, que a gente falou agora, e a outra questão que a gente vai passar aqui agora, né? Como que se porta, né, nas entrevistas, como que a gente, como recrutador e gestor, olha a questão, como que a gente se prepara, né? O que a gente olha na questão das nossas perguntas, as respostas do candidato, que é o modelo STAR, né? Não sei se vocês já ouviram falar. É um pouco parecido até com o chá, que a gente falou agora, mas aí é de fato aplicado aí na conversa que a gente tem com o nosso candidato, né? O que é o STAR, então, né? Traduzindo ali na abreviatura, né? STAR é situação, tarefa, ações e resultados. E aí é uma dica para vocês, como que vocês vão daqui para frente agora se portar na entrevista. O que seria, então? Situação. A gente vai perguntar alguma coisa para vocês aí. Poxa, legal, eu vi aqui que você teve uma experiência
aqui comercial em tal empresa, sei lá, na Vivo, ou participou ali de um menor aprendiz no grupo Bom Jesus, na Bung, sei lá. Qual que foi o teu maior desafio ali dentro daquela empresa? O que foi o momento que você mais teve dificuldade, que você precisou, poxa, sair da zona de conforto? Qual era essa situação? Como que você agiu e quais foram os resultados? Então, o que é o legal quando a gente, que soa como e aí tem que ser genuíno, tá? Eu tô dando para vocês as dicas do que a gente espera. Então, o que soa como música para os ouvidos aí, para a gente que está ouvindo, né, vocês? É quando a pessoa tem profundidade. Beleza, ela contou um desafio. Não, poxa, o maior desafio foi quando, sei lá, o meu gestor deixou eu ali com 3 meses no lugar dele, que ele foi para uma outra área da empresa, um outro projeto, uma conta ali daquela responsabilidade. Poxa, é um negócio que eu não sabia como lidar, e esse foi o meu desafio. Às vezes a pessoa parou por aí. E aí a gente vai fazendo perguntas de follow-up, né? Tentando entender um pouco mais como que foi o teu papel. E aí, uma resposta legal seria aprofundar, né? Poxa, essa era a situação, o meu papel era apenas tomar conta ali do financeiro, tomar conta da parte de emissão de nota fiscal, mas daí, para mim, o que eu agi diante desse desafio? Eu tomei determinada ação, tomei iniciativa de determinada solução de tal problema, e, poxa, por intermédio dessa minha ação, desse meu papel, a gente alcançou determinados resultados. Fez a diferença para a gente bater tal meta. Ou trazendo um pouco mais para um lado acadêmico. Poxa, tive uma dificuldade durante o meu projeto. Vamos trazer um exemplo de quando eu fazia iniciação científica. Acabou determinado material para fazer o teste, né, de uma análise, né, de resistência, por exemplo, de determinado material. O que eu precisei fazer? Poxa, eu pedi emprestado para tal cara, eu mudei o cálculo do meu traço e com isso, ainda assim, consegui chegar no resultado que eu queria e ainda o resultado que a gente obteve foi uma resistência até maior por conta desse cálculo que eu fiz, por conta dessa ação que eu tomei. E, poxa, fizemos a diferença ali naquele momento. Foi um negócio que, caramba, eu precisei pensar fora da caixa e agir dessa forma. O resultado foi esse. Sim, estou tentando dar exemplos meio aleatórios assim, mas leva para a realidade de vocês, né? Então, não seja, nesse caso da resposta, extremamente objetivo, assim, foi isso. Qual foi o principal desafio? Foi isso. Não, explica, detalha. Qual foi teu papel? Qual foi tua ação? Qual o resultado? Isso é mega importante para que o negócio flua quando você estiver de frente de um recrutador, diante de um gestor. Tá? E aí, a questão de postura, né? Então, se prepare antes. Nós, como gestores e recrutadores, a gente se prepara antes de uma entrevista. A gente não é porque vai falar e perguntar, sabatinar vocês, e até na Estônia é um pouco diferente, porque é um bate-papo bem tranquilo, a gente quer conhecer quem são os seres humanos que estão falando com a gente, não só no lado profissional, mas como pessoa, a parte acadêmica, mas se prepare antes, né? Tenha claro aí quem é você, quais foram as suas experiências, esteja num local bacana para que você não tenha desfoque, né, da conversa, você consiga focar ali, você consiga estar 100% preparado e tenha segurança. Quando a pessoa, às vezes, não, assim, acaba que acontece que as pessoas, às vezes, ficam nervosas, né? A gente tenta ao máximo aqui na Estônia deixar a pessoa mais à vontade. Mas quando a gente está preparado e domina alguma coisa, que querendo ou não, é sobre a vida de vocês, né? Aí o negócio flui, né? Então, autoconfiança e segurança, isso é mega importante, que gera confiança para o gestor e recrutador. Que eu já falei, né? Profundidade de aprendizados obtidos, tenta trazer além do negócio superficial, leva um pouco mais a fundo as experiências, objetividade e clareza de raciocínio. Aqui é tomar cuidado, né? Quando a gente fala profundidade, um ser prolixo. Vai falar sobre uma coisa, às vezes, conta lá o cachorro, o papagaio que participou de tal coisa, blá, blá, blá. Não, foca no que realmente importa ali no negócio, trazendo profundidade do aprendizado, da ação, da tarefa, do resultado. E clareza de raciocínio. Está muito ligado aí com o último ponto aqui, né? Que é a questão do storytelling, né? Então, quando a gente vai conversar com o nosso candidato, a gente olha muito isso. Como que a pessoa, que daí está ligado com autoconhecimento também,
como que a pessoa se conhece, né? Como que ela entende a história da vida dela, como que ela conta isso para a gente, né? Às vezes a gente vai conversar, é aquela história, não importa se você é menos experiente ou mais experiente, não tá ligado a isso, tá? Mas a gente vai conversar, às vezes, com alguém que não é nem a questão do nervosismo, é a falta do autoconhecimento de fato. Poxa, conta um pouquinho da tua história, tua trajetória, o que você teve de conquista, como foi a tua trajetória até hoje, para essa conversa. Às vezes a pessoa não consegue, fica 30 segundos ali, não, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá, encerrou. Então, tem que entender e se conhecer. Poxa, o que eu fiz? Isso até na parte de preparação é importante. O que eu fiz até hoje para chegar até aqui? Como foi meu caminho? Quais foram minhas conquistas? Quais foram minhas dificuldades? Como que eu fiz para lidar com essas dificuldades, né? Então, isso é muito importante, ter um pitch pessoal já preparado. Então, treina, entende, né? Estuda um pouquinho sobre autoconhecimento, se conheça bem, que daí você vai conseguir ter clareza, né? Nesse raciocínio, esse storytelling, contando sobre quem é você para a pessoa que está te entrevistando, né? Então, isso é muito importante, tá? E a questão do driver aí que a gente colocou, eu vou retomar um pouquinho mais para frente aí, quando falar de propósito, né? Esse negócio do driver a gente olha muito também, e aí depois, não posso esquecer, eu vou retomar para contextualizar com outro ponto que a gente vai trazer aqui, tá? Então, falei, mas se tiver alguma dúvida depois me perguntem, mas procura depois na internet um pouquinho mais sobre o SHAR, né? Sobre o modelo STAR, esse é o modelo mais utilizado atualmente em entrevistas estruturadas e processos seletivos um pouco mais robustos para quem quer fazer carreira, quer entrar no mercado de trabalho e crescer. Esse é o segredo de como a gente consegue se preparar melhor para o mercado, tá? E aí, fazendo um overview geral do que a gente falou até agora, já linkando também com o que eu acabei de falar do driver, né? O que seriam algumas dicas finais aí para a questão de mercado de trabalho? Tá? Tem um foco claro de curto e médio prazo. Não sei qual que é a idade da galera que está aqui ou a experiência, mas a gente que eu me considero, obviamente, jovem ainda, tá? Tenho 25, mas para a gente, quando a gente está ali nos 17, 18, até os 22, 23, tá? Normal. E se você tem mais do que isso e às vezes não tem esse foco tão claro, não tem problema. Nunca é tarde, né? Mas precisa ter, tá? Então, até uma das competências que a gente olha na nossa entrevista é esse foco. Como que a pessoa se programa na carreira dela, como que ela se planeja, qual que é o plano que ela tem. Putz, mas eu sou jovem, não tenho essa clareza. Realmente, é difícil, né, para quem é mais jovem, igual eu estava falando agora. Se você não tem ainda essa clareza, né, busque essa questão do autoconhecimento, tenta entender o que você gosta mesmo de fato de fazer, né, tenta entender qual que é o que dá prazer, o que é o negócio que, poxa, te move aí no teu dia a dia. Por que você acorda todo dia aí, vai trabalhar ou vai estudar? Tem que ter sentido, né? Ah, o médico é para ajudar, poxa, a salvar vidas. Tem que ter isso daí, você tem que entender o que te move. Foi o que eu descobri, assim, eu sempre gostei muito de engenharia, até hoje gosto, não saí da área por conta de não gostar, tinha muita possibilidade de crescimento na área também, mas eu encontrei na Stone, de fato, um negócio que faz eu sair da cama todo dia motivado e alegre e, poxa, é o que eu quero para minha vida, traçar a minha carreira, meu desenvolvimento dentro desse propósito da empresa também, que está ligado com o meu. Então, eu encontrei na Stone. Às vezes você vai encontrar mais cedo, mais tarde, mas tenha sempre isso em mente. Caramba, o que eu estou fazendo está me ajudando a me desenvolver, está me dando prazer de fazer, está me desenvolvendo e ajudando a crescer, de fato. Se estiver, trace metas, persista e caminhe em direção a esse objetivo, tá? Então, isso é muito importante também, pessoas que têm essa clareza. A gente pergunta muito, o que você pensa do teu futuro? Às vezes a pessoa, não sei, tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, às vezes a pessoa não tem essa clareza. Isso a gente vê como um ponto de melhoria ali. Putz, cara, essa pessoa, e aí? Se surgir uma oportunidade em outra empresa que ele vai estar ganhando mais, o dobro, e vai sair daqui. E aí a gente, como gestor, né, a gente não quer pessoas que entrem e saiam daqui 3 meses por conta só de uma proposta maior em questão de dinheiro. Cada um tem seu objetivo, né?
Que daí é a questão do driver que a gente acabou de falar. Cada um tem o seu objetivo, a questão do que move a pessoa. Mas a gente, como gestor, como empresa, quer pessoas que queiram crescer e se desenvolver, né? Então, tenta entender isso, né? Para não ser um negócio assim, solto. Ah, vou para onde a banda tá tocando, né? Então, é um negócio importante também. Se desafie, busque experiências. Poxa, eu sou jovem, ainda não tenho muita coisa. Aquela questão que eu falei agora, né? Do currículo. Ah, meu currículo ainda é muito... Não tem muita coisa. Estou fazendo faculdade, estudando um monte. E aí, e agora? Vou formar, para onde eu vou? O que não te desafia não te transforma. Então, igual eu falei para vocês, a Stone é o meu primeiro emprego com carteira assinada. Mas já fiz N coisas antes aí, na engenharia, na faculdade. Eu falei algumas, mas tem várias outras experiências que foi para realmente sair da zona de conforto, aprender, buscar aí experiências que, poxa, tragam para você essas competências, né? Se você não fazer coisas diferentes, não vai ter resultados diferentes, né? Então, saia da zona de conforto. Só assim você vai conseguir agregar experiência para a sua carreira, para o teu currículo, ter essa profundidade, né? E tudo mais. E o outro ponto, com essas experiências, você vai desenvolver competências. Então, procure colocar na sua bagagem aprendizado obtido, né? Então, eu tenho aqui como é que fala? Não é uma agenda, é tipo uma crônica, um livro de crônicas da minha vida, assim, com várias coisas que eu aprendi. Às vezes eu tenho um insight, anoto. Então, deixa anotado isso daí, experiência, aprendizado, né? Para que você possa aplicar um dia, né? Então, conhecimento não é só para guardar ali e deixar de canto na gaveta. Acumula coisa na tua bagagem. Assim você vai conseguir trazer na hora certa quando você precisar, né? Então, esteja sempre em melhoria contínua. Não se contente com mediocridade, né? A gente, como empresa, também olha muito. Quando a pessoa... como que ela toma decisões na vida e como que ela se portou ali. Poxa, ela tinha chance ali de fazer algo a mais e fez. Não fez. Putz. Né? Se conformou ali, se deixou levar pelo comodismo. Ah, não. Poxa, teve a oportunidade ali, fez um negócio a mais, errou, falhou, mas fez. Dependendo, faz sentido mais, às vezes, a pessoa se arriscar, fazer um negócio diferente por causa de um sentido, tem um porquê aquilo, mesmo se ela falha. Então, aí linkando com essa última fala minha aqui, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se não fizer nada, não existirão resultados, né? Então, para molecada jovem, até quem tem mais experiência, ainda mais nesse mundo dinâmico, globalizado, poxa, a gente vê hoje nos dias de hoje, na questão de pandemia, o quanto que a gente se conecta, né? Ninguém aqui está presencialmente para conversar, cada um num canto. E a gente está se conectando, trazendo conhecimento e aprendendo também um com o outro. Sim, a gente tem que buscar essas coisas a mais, tem que se arriscar. Quanta gente na pandemia não, poxa, abriu um próprio negócio que agora está explodindo, né? Em meio de uma crise. Então, cara, agora é o momento de fazer o negócio acontecer. Se eu fosse esperar, poxa, eu tô com 25 anos, agora que eu vou começar a fazer o negócio, tem que fazer agora, com antes. Ah, não, mas eu sou mais velho. Faça agora, faça agora. Não tenha medo. Tem que fazer um negócio diferente para você ter essa bagagem aí, né? Então, essa frase do Mahatma Gandhi me marca muito que eu estou aqui hoje, né, assim, poxa, numa empresa que está crescendo ano contra ano, dobrando de tamanho, num desafio de liderança, assim, que não é fácil, né, assim, por conta disso, de se arriscar, botar cara a tapa, mergulhar nos desafios sem ter medo de errar. Erros vão vir, mas que a gente consiga agregar aprendizado disso. Se eu estou aqui hoje é por conta disso, né? Então, é um pouco da mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Sexta-feira a gente vai falar um pouquinho mais do que é essas experiências, competências, o que a gente olha de fato, questão de soft skills, como que a gente desenvolve esse autoconhecimento que é tão importante, né? E a mensagem de hoje é essa. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo que vocês esperaram. E aí, queria abrir um espacinho para perguntas. E aí, até para quem está buscando uma oportunidade, né? Aqui na Estônia, a gente está contratando, tem uma vaga aqui para o Polo Rondonópolis, está contratando no Brasil inteiro, não sei se tem galera aí de outros locais do país, mas, poxa, ano que vem a gente pensa em dobrar o nosso time comercial, então tem oportunidade de sobra aí para
desenvolvimento de carreira para todas as áreas aí, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês. Quem quiser depois também se conectar comigo aí no e-mail, no celular, estou à disposição. A gente vai, toma um café de máscara, né? Que a gente não pode deixar de se proteger, e estou à disposição, beleza? Eu. O professor André, eu acredito que não está presente, né? Eu vou dar continuidade na parte do encerramento. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer. Por gentileza, colocar no chat que o professor vai estar acompanhando e respondendo consecutivamente, correto, professor? Rodinei. Vocês estão me ouvindo? Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor, Rodinei? Eu dei uma pipocada aqui, mas agora eu estou ouvindo. Está ouvindo? Ninguém tem pergunta a fazer sobre comportamento, numa entrevista? Professor, surgiu uma pergunta da Gabriela. Bottom. O senhor consegue acompanhar aí no chat para responder? Boa, acabei de ler aqui. Está dando um eco aqui, né? Deixa eu... Não, tá certo. Gabriela, você está perguntando aqui em relação a demais línguas faladas. É pertinente colocar no currículo que se fala o básico ou mantém essa informação guardada? Boa. Assim, é mega importante, assim, é aquela história que a gente comentou ali, né? Na questão da extravagância, né? Sim, já, não aqui comigo em Rondonópolis, mas já teve casos aí no distrito, por exemplo, que às vezes a pessoa, não, é fluente, tal, e às vezes era um negócio meio irreal, assim, sabe? Então é importante que coloque, de fato, o que tenha, né? Então, se você tem o básico, não tem problema, pode colocar. Se você garante esse básico aí, tranquilo. E aí depende também da vaga que você está se candidatando, né? Aqui na Estônia, para ser sincero, claro que é algo a mais, né? Assim, poxa, legal, a pessoa se colocou para estudar, aprender, que não é fácil, né? Uma língua estrangeira, mas aqui a gente não tem um pré-requisito, por exemplo, tem que falar inglês, tem que falar espanhol, ou a gente vai muito a fundo, assim, nesse negócio, se não falar, acaba que vai desclassificar. No nosso caso, não, mas é algo a mais de entender também, aquela história. Por que ela quis aprender, como que foi o aprendizado, e aí, às vezes, quando a gente vai aprofundar, não é tudo aquilo que foi o que eu comentei agora. Mas, dependendo da vaga, às vezes é um pré-requisito, né? Então, tomar cuidado só com essa questão de colocar algo que não é o verdadeiro da coisa, né? Mas, se é o básico, manda bala, pode botar. Um negócio legal, algo a mais, que a gente pode estar perguntando. Não sei se eu respondi e fui até meio prolixo, mas é isso. O Rafael está até com a mão levantada. Ele tem alguma pergunta, Rafael? Que agora no Google Meet aqui a gente consegue levantar a mão, né? Agora tá chique esse negócio. O Rodrigo, o Rodney, botou uma pergunta lá no chat. Boa, Rodrigo. A Estônia busca talentos, pessoas que são fora da curva. A pergunta que faço é: esses talentos buscam ser estônia por muitos anos ou querem empreender? Ótima pergunta, viu, Rodrigo? Os dois, tá? Os dois. Aqui a gente brinca que é uma fábrica de esticar gente, né? Então, poxa, a pessoa... outro ponto que a gente brinca também, que um ano de Estônia, na verdade, não é um ano. É uma idade de cachorro, né? Na verdade, um ano acabou virando 3, 4 anos de mercado, que é uma empresa muito dinâmica, né? Que nem, desde que eu estou aqui, uma empresa de março de 2019 para a empresa de agora, dezembro de 2020, é outra empresa. Adquirimos mais 15 empresas, o time foi de 6 mil, está indo para 10 mil pessoas, mudou N coisas, né? Então, a gente aprende muito, se desenvolve, estica muita gente, né? Seja ela jovem, média idade, mais experiente, primeiro emprego. Então, isso é muito tangível na nossa realidade aqui. E aí, dependendo, acaba que
tem pessoas que buscam empreender de fato, e tem pessoas que estão aqui com a gente desde o comecinho, né? Que daí não é tão antiga, né, assim, né? 4 ou 5 anos de empresa, a pessoa já é uma idosa de Stone, mas permanecem aí firmes na construção do que a gente chama aqui de avião, né? Está decolando e a gente construi no meio do caminho. Então, tem os dois caminhos, Rodrigo. Depende, de fato, daquilo que a gente falou também, do propósito da pessoa, né? Às vezes ela quer construir carreira, às vezes ela quer empreender e tá tudo certo. O importante é que a gente tenha impactado a vida dela também, né? Que saia de uma maneira positiva aí, com portas abertas aí, né? Em busca dos seus sonhos, né? O importante é isso. Não sei se eu respondi também, tá? Mas se não respondi, me procura aí depois, eu estou à disposição. A Kelly Fernanda Soares França também fez uma pergunta. Experiências e cursos sem registro em carteira ou com certificados devem ser mencionados ou melhor não? Boa. Pode sim. Se você julgar relevante, aqui na Estônia também a gente tem muito disso, tá? Não tem muito esse negócio, desculpa até se for um termo meio, sei lá, pejorativo, mas não tem muita cabeça de firma, sabe aquela história de cabeça engessada de firma? Não. Só queremos saber o que você fez aí de, né, empregado de fato, CLT e tal. Que nem aqui no meu time, vou dar um exemplo de uma pessoa do time. Tem uma pessoa que tem 35 anos, mãe de família, uma pessoa bem guerreira, já teve N desafios na carreira, e uma das experiências foi que ela camelô, ela abriu um próprio negócio, né? Então, assim, querendo ou não, não é uma experiência em carteira, né? E foi desculpa a palavra, mas foi um grande, assim, aprendizado na vida dela e de desenvolvimento de competência, né? Então, a gente conseguiu bastante profundidade ali nos aprendizados. Quando ela era camelô, empreendia. Vixe, foi uma coisa bem legal, assim, de se ouvir e, de fato, não tinha carteira. Então, vai do que você julga relevante. Se for uma experiência ali, que não vai agregar muita coisa, né? Depende da quantidade de experiência que você tem também. Às vezes, sei lá, você teve 5, 6 empregos, você não quer colocar tudo, coloca só o principal ali, que vai, de fato, agregar na conversa. Pode ser, ou se você quer colocar tudo de forma objetiva ali, também, desde que seja relevante. Acho que é nessa linha, tá? Não é uma regra engessada. A Gabriela Zanotto Bottom fez outra pergunta. Você comentou sobre o desenvolvimento de liderança jovem pela Ambev. Tenho muita vontade de participar desse programa. Você tem alguma dica especial? Boa! Fundação Estudar foi um negócio que, cara, até hoje eu sou muito grato ali, porque quem nunca participou, e assim, como a Gabriela aí perguntou, segue o caminho da Gabriela aí. Faça parte aí, que é um negócio que muda muito a vida aí de jovens, né? Putz, aprendi demais aí com esse programa. Então, vale a pena. Quem nunca participou, pode participar. Gabriela, respondendo a sua pergunta, dica, só querendo entender um pouco mais, dica especial de como que entra no programa ou, sim, só para ver se eu entendi direito a pergunta. Se for como entrar no programa, eu posso te dar o caminho aí, tem pelo site aí, né, acho que agora está como Na Prática, tá? Procura no Google, Na Prática, Fundação Estudar, sei lá, consegue se inscrever nos programas de voluntariado, né? Então, embora seja voluntariado, é um negócio bem concorrido, assim, você passa por um processinho seletivo ali e tal, alguns testes online, faz um videozinho e tudo mais, que é bem concorrido, bastante pessoas buscam isso daí, mas dá para você passar e conquistar essa experiência aí, que é muito legal. Mas é pelo site, você se inscreve, participa lá do programa, né? É um período de, assim, que não vai comer toda a tua agenda aí do dia, né? Normalmente acaba que é 1, 2 horas por dia que você teria que despender de energia e tempo, né? E aí dá para você, poxa, fazer um puta networking, aprender, se desenvolver. E se tiver alguma dúvida aí a mais, me procura aí, eu te ajudo, te passo todo o caminho para fazer parte aí. Um negócio bem legal, tá?
Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Podem escrever, ainda dá tempo de fazer mais perguntas. Boa. Inclusive, aí, ó, a curiosidade... Oh, desculpa, André. É André também? Charado, Não, professor é o André? Marcelo. É o Marcelo, porque a gente está Tá. o login dele para Boa. a transmissão, né? Eu acho que é Até muito... uma curiosidade. Desculpa, professor. Desculpa, Rodney, pode falar, perdão. Vixe, perdão, tá travando. Aqui na minha internet maravilhosa aqui. Até uma curiosidade. Numa dessas experiências aí, foi aí que eu conheci a história, né? Que eu agora contei para vocês. E aí uma outra coisa é que a gente, pelo resultado do programa que a gente organizou lá em São José do Rio Preto, né? Foi um curso de liderança que a gente organizou. Uma dessas oportunidades, a gente foi almoçar lá com o Jorge Paulo Lemann, foi almoçar com o Alexandre Berenguer, que é o presidente do Burger King. Teve um network desse nível aí, foi um negócio meio doido. Não sabia nem que agir nessa situação, mas agrega muito para essa questão de network. Um negócio bem legal. André Luiz, pode falar. Não, Marcelo, pode falar aí, desculpa. Eu acho interessante falar na parte do currículo, né? Quando a gente vai montar o currículo, acho interessante a gente entender o perfil em que a empresa pede, porque, por exemplo, existem muitas pessoas que têm N concretizações de cursos, de investimentos, de conhecimento, mas eu acho que é interessante a gente conhecer o perfil que a empresa pede, porque não adianta nada a gente colocar diversas informações ali que não tem nada a ver com a vaga, né? Então é interessante a gente entrar no site da empresa, entender um pouco do perfil, entender a vaga também, e então fazer a montagem do currículo de acordo. Porque muitas pessoas têm um currículo muito bom, mas não tem nada a ver com a vaga. Ótimo ponto. Com o que a empresa exige dentro do perfil organizacional, né? Porque a empresa tem indicadores a serem seguidos, né? Às vezes ela preza por alguns indicadores mais importantes que são considerados por ela. Então, às vezes, a pessoa perde uma oportunidade porque não entendeu o perfil da vaga e nem o perfil em que a empresa pede para que a pessoa tenha, né? Perfeito. Um ótimo ponto aí de acréscimo. Fundamental, né? Às vezes a gente vai falar, às vezes, com a pessoa e às vezes nem sabe o que é Stone. Ah, não sei. O que você conhece da Stone? Ah, não sei. Eu vi lá na vagas.com e me inscrevi. Ah, mas o que você conhece da vaga? Eu sei que é comercial, né? Comercial. Tá. Então, isso daí que o Marcelo falou é mega importante, tá? Quando às vezes a gente pega a pessoa dessa forma, assim, muito provavelmente a gente não vai prosseguir. Porque ela nem teve o cuidado, às vezes, de olhar, né? O que é a empresa que ela está se candidatando, o porquê disso, né? Muito bom, Marcelo, que você agregou aí. Mega importante. Professor, já que o senhor se disponibilizou em as pessoas entrarem em contato com o senhor, seria interessante aproveitar esse momento e colocar suas redes sociais, ou se o senhor também quiser colocar o seu telefone para contato para as pessoas interagirem com o senhor, para aproveitar a oportunidade, tirar mais dúvidas e, através do senhor, conseguir alguma oportunidade, pelo menos de participar numa entrevista, né? Show. Eu passei meio rapidinho por esse slide, né? Ótimo. Estou mandando aqui, ó. Mandei no chat aqui para quem quiser. O celular, né? E o e-mail, para quem tiver a vontade de chamar a gente aí. Estou completamente à disposição de vocês, tá? Para tirar dúvidas sobre Stone, sobre esse assunto que a gente comentou hoje, para a gente tomar um café, se conhecer, fazer networking. Gosto muito dessa questão aí, muito legal. A gente, poxa, aprende muito com as pessoas, né? Então, estou completamente à disposição de quem quiser. Prazer imenso novamente estar aqui. Seria um encerramento de fato, né, Marcelão? Isso mesmo, Rodrigo. Boa. Então, agradeço muito a oportunidade aí do professor André, Marcelo, a turma toda que organizou. Poxa, evento muito bem organizado, muito bem estruturadinho. Cara, tá de parabéns aí. Nessa questão de pandemia, a gente tem que se reinventar, né, com essa questão de online e tudo mais. As nossas entrevistas também têm sido processo seletivo e tudo mais, tudo online, né? Então, realmente foi um negócio muito bem feito por vocês aí. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, me sinto muito honrado de estar conversando com essas mais de 50 pessoas aí, jovens, às vezes de até outros lugares, né? Espero que eu possa ter ajudado, agregado aí alguma coisa para vocês.
Se eu conseguir ajudar uma pessoa que seja, já estou muito feliz e me sentindo realizado aí, tá? Novamente, coloco à disposição, vão tomar um café, me chama aí que eu estou 100% nativa, beleza? Sucesso para todo mundo. Quero ver vocês nos lugares mais altos aí da carreira que vocês possam alcançar. Vai ser incrível. Beleza? Vamos para cima.